Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje tudo funcionando bem. Eu já estou aqui olhando, inclusive, no outro monitor ali para ver se está tudo dando certo. Um prazer poder conversar com vocês. Nós preparamos tudo aqui da melhor forma. Ontem nós treinamos, instalamos um programa novo. E sabe como são essas coisas da tecnologia, né? Às vezes elas nos derrubam, mas hoje tudo funcionando super bem. Então, antes de começar, já queria agradecer ao pessoal do Tiki, aqui da Dre, o Alex, que está aqui até agora, inclusive à noite, na Dre, só para a gente ter certeza que a live está funcionando. Obrigado, viu, Alex? Ao Ivo, ao Bruno, a toda a galera da Tiki que faz de tudo aí para que as coisas deem certo. Obrigado, viu, gente? Hoje nós vamos finalmente conseguir seguir com a nossa live sobre esse assunto que é um assunto que gera muita dúvida, que gera. Muitos servidores acabam até prejudicados por desconhecer como funciona a promoção e a promoção por antiguidade, a promoção por merecimento, perdão. E aí nós vamos devagarinho aqui na Dre tentando tirar as dúvidas, tentando esclarecer como as coisas funcionam, para que a gente consiga fazer com que os nossos colegas servidores acessem o que é direito deles, né? Que eles tenham acesso ao que é direito, acesso às suas promoções no menor tempo possível, para alcançar aí o máximo que a nossa carreira permite. Boa noite, Oneide, companheira. Tantos anos aí juntos na batalha. Prazer te ver por aqui. Boa noite, Eliana, Cibele, Maria da Penha. Vamos que vamos. Antes então de iniciar o que eu preparei de apresentação para vocês, sou o Fernando. Acho que bastante gente já me conhece, mas para quem não me conhece ainda, eu sou professor na rede. Esse ano completo 26 anos de rede, sou antiguinho aqui na rede já. Iniciei no ano 2000 como agente escolar, lá na MF Raimundo Correia. Depois fui ATE, na época era dividido ATE 1 e ATE 2, fui ATE 1. Depois prestei outro concurso, fui ATE 2. Depois, por concurso, me tornei professor. E aí sou professor aqui na rede desde 2009, agosto de 2009. E em 2021 tive o convite para vir para a Dre. E aí, chegando aqui na Dre, vim já direto para o setor de evolução funcional. Comecei aqui o trabalho e percebi que aqui nós tínhamos várias possibilidades. Primeiro, que eu descobri o quanto a minha carreira estava defasada e o quanto eu não conhecia para mim, né, para a minha própria carreira. E aí, então, eu pude conhecer e fazer o melhor pela minha carreira, e depois eu fui vendo o quanto dava para fazer pelas carreiras dos colegas. E aí, então, aproveitando essa oportunidade de estar aqui na Dre, de ter essa ferramenta que é a Dre, para poder fazer o melhor por todos os colegas que eu puder alcançar. E agora, então, com as lives, com essa coisa da internet, fazer o possível para alcançar mais gente ainda. Boa noite, Liliane. Lá, prazer. A Liliane é uma parceira nossa de outra Dre. Prazer te ver por aqui. Boa noite, Paula, Xênia. Boa noite, Paulinho. Foi nosso diretor aqui no CNCT, agora está como assistente lá na Penha. Boa noite, Cristiane, Letícia. Sejam bem-vindos aí ao nosso bate-papo. Eu vou tentar conduzir essa live meio que como um bate-papo mesmo. Então, eu vou apresentar um videozinho que eu produzi aqui na Dre para vocês, sobre promoção por merecimento, perdão. E depois disso eu vou pausando em alguns trechos para que a gente possa conversar, para que a gente possa tirar as dúvidas que forem surgindo, tá bom? E aí, depois que eu fizer a apresentação, aí a gente parte para as perguntas ali que vierem no chat. Eu já vi que a Oneide colocou 2 perguntas, e aí vai estar aberto para quem quiser fazer pergunta também, nesse nosso primeiro momento. A nossa ideia
sobre promoção, falar sobre promoção por merecimento nesse momento aqui, é porque nós estamos na semana de encerramento do cadastro. Até sexta-feira é o período da entrega de títulos para cadastro. Até sexta-feira nós estamos recebendo os títulos das unidades. E aí, então, falar um pouquinho sobre o merecimento para aquele servidor, aquela servidora que ainda não entregou os títulos, para que ele tenha a oportunidade de entregar. E para quem, porventura, não é concorrente nesse período ou não conseguiu atingir a pontuação, entender também como funciona para que a gente consiga alcançar a promoção aí nos próximos anos. Boa noite, Osiel, nosso parceiro aqui de DRE. Boa noite, Cláudia, Gisele. Obrigado aí pela presença com a gente aqui na nossa live. Só um pouquinho antes de começar, eu queria falar sobre um bate-papo que eu tive num grupo de WhatsApp. Eu participo de alguns grupos, tento da forma que for possível ajudar lá também, respondendo perguntas dos nossos colegas. Quando tenho dúvida também aproveito para aprender. E aí surgiu lá um papo nosso no grupo sobre a questão que tem, assim, é debatida algumas vezes, sobre o período para cadastro. Por que é que se encerra agora, no dia 6 de junho, o período para cadastro? Eu vou falar sobre esse assunto um pouquinho antes, porque ele não está aí na minha apresentação. O motivo. Por que ele se encerra agora, nesse período? Até o que um servidor me falou lá nesse bate-papo, não está no manual de promoção por merecimento nenhuma informação sobre esse período, está errado, prejudica os servidores, tinha que receber o ano inteiro. Então vamos lá. Por que é que existe esse período? Primeira informação. Diferente do EOL, o cadastro no SIGPEC tem período. E por que é que ele tem período? Porque num determinado momento, ainda não nos foi passado, eu tenho colegas aí que são de outras DREs que podem confirmar, inclusive, nós não temos exatamente ainda a data que se encerrará o cadastro. Em alguns anos ele se encerra no dia 31 de julho, no dia 15 de agosto, nós não temos exatamente essa data. Mas existe uma data que será especificada para nós de DRE, que deverá ser encerrado o cadastro. Então, nessa data, o portal, o SIGPEC, ele é fechado. E a partir dessa data, mais nada poderá ser anexado ali. Então, a gente tem um período, que é um período relativamente curto, para que se faça todo esse cadastro. Então, a DRE precisa estipular uma data anterior para encerrar esse recebimento dos títulos, para que a gente possa, depois disso, seguir com esse cadastro. E por que a gente utiliza uma data de tanta antecedência? 1 mês e meio, 2 meses, às vezes, antes de que o portal se feche? Primeiro, a gente não tem uma data certa. Então, corre-se o risco de que seja antes, a gente não tem. 15 de julho, a gente não sabe exatamente. Segundo, e acho que os colegas de outra DRE podem testemunhar isso. Se nós deixarmos para a última semana do período o recebimento, 50% dos títulos chegarão na última semana, porque nós somos brasileiros, temos essa mania de entregar tudo por último. Então, se nós deixarmos para entregar o período para cadastrar junto com a data de entrega, lá no finalzinho, nós não teremos braços para realizar esse cadastro. Então, nós precisamos estipular um período anterior para que possamos depois, com calma, continuar realizando. Na verdade, nós já estamos realizando há bastante tempo, continuar realizando esse cadastro. Cadastrar títulos no SIGPEC é um trabalho muito minucioso, requer a análise de cada um dos títulos, requer uma série de análises que são feitas na DRE, por às vezes um servidor na DRE, 2 servidores na DRE, grupos muito pequenos que recebem uma demanda muito grande nesse período. Vale lembrar também que na diretoria regional, ninguém na diretoria faz uma função só. Eu vou citar como exemplo aqui o nosso setor de evolução funcional em São Miguel. Aqui nós somos responsáveis pela evolução funcional, pelo cadastro de títulos em EOL, que nós fazemos a remessa, pelo cadastro de títulos no SIGPEC,
pela promoção e progressão dos servidores que já estão no subsídio. Somos responsáveis por uma série de outras demandas que não só o cadastro de título no SIGPEC. Então, é inviável para todos nós que esse cadastro caminhe até o período muito longo, assim, o recebimento seja muito longo, e a gente não tenha pernas para cadastrar depois. Aí nós tínhamos, até uns 2 anos atrás, uma série de questionamentos de sindicatos, mesmo de servidores que procuravam esses sindicatos, e os sindicatos nos procuravam, porque de repente a DRE São Miguel cadastra até tal data, a DRE Guaianazes cadastra até tal data, a DRE Butantã, aí São Miguel deixou de cadastrar, Butantã ainda está cadastrando, ou Butantã deixou de cadastrar, e Campo Limpo está cadastrando, Capela, porque cada DRE tem a sua organização. Aí nós fomos há uns 3 anos atrás, 2 anos e meio, numa reunião lá sobre promoção, e aí nós conversamos com os responsáveis pela promoção e até pedimos que eles fizessem uma publicação de data, se seria possível haver uma publicação de data. Vocês podem publicar? Data de início, data de fim, todo mundo segue essa data e a gente acaba com esse problema? E lá a informação que nós recebemos é que não é possível. Todos os servidores, pelas unidades, foi feita uma planilha, e essa planilha foi encaminhada, inclusive, em grupos de WhatsApp. A gente, de vez em quando, cruza com essas planilhas nos grupos que vão... Sobre a questão dos servidores que são ou não são concorrentes, né? Que é uma outra dúvida que surgiu antes da gente iniciar aqui o texto. Por que as DREs cadastram só os servidores que são concorrentes, não cadastram servidores que não são concorrentes? Primeiro, o que é ser concorrente? Ser concorrente é ter atingido os critérios necessários para a promoção por merecimento até a data de 31 de dezembro de 2024, que é a data corte. É sempre a data 31 de dezembro do ano anterior. Tá bom? Então, ser concorrente é ter atingido a condição de promover até 31 de dezembro do ano anterior, ou a condição de concorrer à promoção, pelo menos. Nem sempre a condição de promover, mas a condição de concorrer à promoção. E por que não são cadastrados os não concorrentes? Nessa conversa, eu estava falando lá na outra live com vocês, depois, aliás, deixa eu só fazer um comentário, nós vamos juntar os 2 vídeos. Então, nós vamos fazer uma ediçãozinha aqui na DRE, juntar aquele vídeo anterior com esse aqui, para que a gente consiga seguir, né, de uma forma mais contínua toda a nossa conversa, tá bom? Para quem for assistir depois, vai ficar gravado, então fica de uma forma mais contínua. Por que são cadastrados... Por que então nós aguardamos os servidores que não são concorrentes? Por que eles ficam para depois? Nessa mesma conversa lá na Secretaria de Gestão, ficou claro que fica a critério das diretorias ou das autarquias e das repartições responsáveis pelo cadastro a organização. E aí, em conversa entre as DREs, entre as diretorias, nós conseguimos fechar essa questão de que, para que fosse um pouco mais factível o trabalho, porque é um trabalho muito difícil, um trabalho insano, o cadastro de títulos, nós faríamos um filtro, e esse filtro seria pelos servidores concorrentes. E por quê? Porque estes servidores, os que não são concorrentes, e que aguardam pelo cadastro no período em que passam a ser concorrentes, de forma alguma são prejudicados. Porque esses servidores eles têm a possibilidade de apresentar os cursos a partir do momento que são concorrentes, uma vez que, diferente do EOL, a única função do SIGPEC é a promoção por merecimento. O EOL tem outras funções, e é por isso que o EOL no EOL é possível cadastrar a qualquer tempo. O EOL, primeiro que ele é um currículo do servidor. Então lá são cadastrados muitos cursos que inclusive não têm valor para evolução funcional, mas estão cadastrados no EOL. Um exemplo bem simples, por exemplo, o servidor faz uma extensão à distância com menos de 100 horas. Essa extensão não tem valor para evolução, mas ela fica cadastrada no EOL. Porque serve como um currículo do professor ou do servidor em geral, quadro de apoio, gestão de todos os servidores, e além de servir como um currículo, de lá
é retirada a pontuação de títulos para a remoção. Então, não são só os cursos relacionados à evolução funcional. De lá também é tirada a pontuação para a remoção. Então, para que se faça esse cálculo para remoção, são cadastrados diversos cursos lá. Já no SIGPEC, que é um sistema diferente, de uma outra secretaria, que funciona de uma outra forma, que inclusive acolhe no sistema cursos diferentes, não são os mesmos cursos. Uma boa parte são, mas outros não. Os critérios não são não cursos, mas os critérios são diferentes, não são exatamente os mesmos critérios. No SIGPEC, ele tem a função apenas de realizar a promoção por merecimento do servidor. Estamos falando aqui da educação. Então, para que o servidor fosse prejudicado, nós teríamos que impedir o cadastro dele num período em que ele é concorrente. Como nós permitimos esse cadastro, nós não atrapalhamos, nós não criamos problema em cadastrar cursos no período em que o servidor é concorrente, ele não é prejudicado, pois ele pode aguardar o período correto em que ele passe a ser concorrente e aí ele realiza esse cadastro. Lembrando que eu me torno concorrente sempre que eu adquiro os direitos, então, de tempo, principalmente tempo, até 31 de dezembro do ano anterior. Então, eu preciso ter 2 anos de efetivo exercício, se eu me promovi por merecimento, ou 3 anos de efetivo exercício, se eu tiver que aguardar a antiguidade, mas no mínimo 2 anos de efetivo exercício para me tornar concorrente. Então, se eu tenho o tempo para ser concorrente, os meus títulos serão acatados. E aí eu tenho um período de 5 a 6 meses para solicitar esse cadastro. Não é uma coisa assim, o servidor ele não é concorrente, e aí ele tem 15 dias, é uma coisa correndo, forma fila na porta da DRE, são milhares de servidores. Não. Ele tem um período de 5 a 6 meses no ano em que ele passa a ser concorrente para apresentar esses cursos. Então, o que a gente orienta é que os servidores passem a guardar esses certificados de uma forma organizada, para que a partir do momento em que ele se torne concorrente, ele apresente isso via unidade para ser cadastrado na DRE. Tá bom? Sobre as perguntas no chat, eu não vou conseguir ler as perguntas agora, então eu queria pedir para vocês que, se possível, aguardassem para postar as perguntas no final da minha explicação, e aí eu vou lendo elas devagar, ou na medida do possível, a Priscila está me ajudando e a gente vai resgatando. Mas se puderem aguardar, fica mais fácil da gente responder todas as perguntas ao mesmo tempo. Tá bom? Então, depois dessa breve explicaçãozinha, eu vou transmitir para vocês um videozinho curto de 3 minutos e meio que nós preparamos aqui na DRE de São Miguel sobre promoção por merecimento. O vídeo é um pouco rápido, a explicação do vídeo, conversando com vocês sobre a promoção. Agora nós vamos tela a tela. Então, caso surja alguma dúvida sobre o assunto da tela, aí a gente já vai respondendo aqui as perguntas no chat. Então, lista prévia publicada no final de outubro. Isso já é uma informação importante, né? A lista prévia para promoção por merecimento ela é publicada todos os anos no final de outubro. Sempre no último dia, penúltimo dia útil. Ok? Então vamos passo a passo, tá? O que é a promoção por merecimento? É a passagem do servidor de um grau para o outro imediatamente superior. Então é a passagem do grau A para o grau B, do grau B para o grau C, do C para o D e do D para o E. É o que nós chamamos de promoção linear. Então, é a forma como horizontalmente os servidores têm a possibilidade de progredir na carreira. Tá bom? Então, sem subir de nível, então sem elevar o QPE, ele consegue progredir na carreira de forma horizontal e linear. Então, todos nós podemos chegar até a letra E, que representa uma elevação, a cada mudança de letra, uma elevação salarial. E aí existem 2 caminhos, que é o caminho pela promoção por antiguidade, que nós falamos na última live, e que é o caminho mais difícil, tem levado cada vez mais tempo. Eu tenho visto servidores levarem 6, 7, 8 anos para conseguir uma promoção por antiguidade. E temos o caminho pela promoção por merecimento. Se conseguirmos nos organizar e acelerar, dá para conseguir essa promoção a cada 3 anos. Então vamos lá, continuando.
Então, depois do que é a promoção por merecimento, pontuação. Qual é a pontuação necessária para cada promoção, para cada grau? Então, para mudança de grau, existe a tabela de pontuação e a pontuação necessária para cada mudança, ela vai ampliando 40 pontos a cada referência, a cada grau. Então, do A para o B são 1.450 pontos, do B para o C 1.490, do C para o D 1.530 e do D para o E 1.570. Amplia sempre 40 pontos, porque também nossa pontuação por antiguidade vai aumentando. Então, vai aumentando a pontuação por antiguidade, que nós temos a possibilidade de somar até 10 pontos a cada ano, e somamos 10 pontos a cada ano de efetivo exercício. Então, descontadas licenças médicas, faltas justificadas e injustificadas, você somou 365 dias de efetivo exercício, você soma mais 10 pontos para a sua promoção por merecimento. E aí essa é a tabela, então no mínimo 1.450 pontos do A para o B e até 1.570 pontos do D para o E. Tá bom? Então vamos lá, seguindo. Terezinha, a gente já vai chegar na tabela de pontuação por títulos, tá? E aí chegando lá a gente consegue falar sobre isso. Adriana, também porque precisa ter os dois tipos de curso, referendado e validado, a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Chegando lá no slide a gente fala sobre isso. Então vamos seguindo. Depois da pontuação, quem concorre? Então quem são os servidores concorrentes? São concorrentes todos e todas os servidores e servidoras que tenham concluído o estágio probatório ou com um mínimo de 2 anos no grau atual, na letra atual, até a data corte, que no nosso caso atual é 31/12/24. Então, todos nós servidores que até 31/12/24 tínhamos 2 anos no grau após o probatório, então 2 anos no grau, ou concluído o probatório até essa data, todos nós somos concorrentes. Então, para ser concorrente é necessário ter concluído o probatório ou após o probatório, ter no mínimo 2 anos no grau após a data corte, tá bom? Até a data corte, que nesse caso é 31/12/24, a próxima será 31/12/25 e assim por diante, é sempre o dia 31 de dezembro do ano anterior, ok? Então vamos seguindo aqui na próxima lâmina. Cadastro de curso. São computados todos os cursos cadastrados no SIGPEC com data concluída até 31 de dezembro de 2024 e que tenham data de conclusão também posterior à data da última promoção do servidor. Ou seja, eu me promovi do grau B para o grau C em dezembro de 2022. Essa é realmente a minha realidade. Dezembro de 2022 eu me promovi do grau B para o grau C. Então, a partir dali, eu passo a somar pontos para a próxima promoção. Então, a partir dali, eu posso cadastrar títulos e os meus títulos passam a ter valor. A partir daquela data, os meus títulos passam a ter valor para a próxima promoção. Eu aguardo o período em que eu for concorrente e peço para cadastrar os meus títulos que terão valor para a próxima promoção a partir daquela data. Só serão aceitos e terão validade a qualquer tempo os cursos de graduação e pós-graduação, mestrado, doutorado, estes cursos que são também referendados, eles têm valor a qualquer tempo. Os outros cursos precisam ter data posterior à minha data da última promoção, porque eles precisam necessariamente ter data de conclusão dentro do meu período no grau. Então, do período em que eu estou, no meu caso, por exemplo, na letra C. Ok? Lembretezinho, cada DRE tem autonomia de definir datas e critérios para a realização do cadastro, a fim de garantir que nenhum ou nenhuma servidora seja prejudicado e a data de cadastro seja garantida. Então, no sistema seja garantida. Então, é isso. É a autonomia das DREs e o cadastro, ele acontece sempre
com os cursos concluídos até 31 de dezembro do ano anterior. Mas e como atingir essa pontuação? Então vamos lá, vamos ver juntos como atingir essa pontuação. São utilizadas diferentes pontuações nesse cálculo. E quais são essas pontuações? Avaliação de desempenho, primeiro critério. Segundo critério, tempo de carreira. Terceiro critério, cursos e eventos validados. Quarto critério, cursos e eventos referendados. E por último, atividades. Então são esses 5 pontos que são utilizados, 5 critérios que são utilizados para atingir a pontuação total da promoção por merecimento. Então eu preciso somar a minha pontuação usando um pouquinho de cada uma dessas possibilidades para alcançar a pontuação que eu preciso para a minha promoção. Ok? Então vamos entender um pouquinho de cada uma delas. Então, primeiro é a avaliação de desempenho. Lembrando que essa avaliação de desempenho aqui, essa forma de cálculo que eu estou apresentando, essa fórmula de cálculo que eu estou apresentando, é a fórmula de cálculo para os servidores que já concluíram o probatório. Após a mudança no cálculo, no cômputo de pontuação de avaliação de desempenho dos servidores que estão no probatório, nós ainda não tivemos uma normativa, alguma informação vinda de SNE ou de SEGES, nos informando como será feita esse cálculo da pontuação do estágio probatório. Então, o que nós sabemos é que o servidor ele é pontuado durante o estágio probatório nas suas avaliações e que essas avaliações serão utilizadas como cômputo para a soma da avaliação de desempenho na promoção por merecimento. Mas não temos clara ainda como será feito esse cálculo. O que sabemos é que esse servidor com nota máxima atingirá até 1.000. Agora, como será feito esse cálculo, eu ainda não consigo apresentar, mas me comprometo, assim que souber essa informação, trazer para vocês de alguma forma. Ou nesse nosso grupo, que será criado aí de e-mails e WhatsApp, ou então fazendo uma outra live para tentar explicar como isso funciona, mas me comprometo a explicar para vocês. Agora, a avaliação de desempenho de quem já concluiu o estágio probatório. Então, a avaliação de desempenho, ela é feita lá no final do ano, que é aquela avaliação que o servidor se autoavalia, avalia a própria chefia, e a chefia avalia o servidor. Essa avaliação, ela soma até 1.000 pontos, e é essa pontuação que é utilizada para o cálculo lá na promoção por merecimento. Então, é feita a soma das avaliações nos anos em que o servidor está no grau. Então, eu vou me usar como exemplo de novo. Eu me promovi em 2022. Então, para esse ano, é feita a soma das minhas avaliações de 2023 e 2024. Eu tive 1.000 pontos em cada uma das avaliações. Então, eu somo 1.000 mais 1.000, 2.000. Divido por 2 e a nota é 1.000. A gente tem um exemplo aqui na tela para vocês. Então, a última promoção do servidor foi em dezembro de 20. Em 21 ele teve 1.000, em 22 ele teve 1.000 e em 23 ele teve 997. Então eu faço a soma. 1.000 mais 997, que vai dar 2.997 e divido por 3, que é a quantidade de anos que o servidor permaneceu no grau. Dividido por 3 eu tenho a pontuação de 999. Essa será a pontuação do servidor para a próxima promoção por merecimento. Ok? É simples, então é a soma e a divisão pela quantidade de anos, e aí eu tiro a minha pontuação por merecimento. Por desempenho para a promoção por merecimento. Então vamos para a próxima tela de pontuação. Aí andou a tela. Essa tela demora um pouquinho mais, foi colocada para que a gente possa prestar atenção. Tempo na carreira. Então, esse é o nosso próximo critério para promoção. Então, vamos lá. Tempo na carreira ele é acumulativo desde que o servidor inicia a carreira. Então, todo o tempo dele na carreira,
desde o início do seu ingresso como servidor público, desde que ele pode até trocar de cargo, trocar de vínculos, desde que não haja interstício nessa troca de vínculos. É feito o cômputo de toda a pontuação de efetivo exercício desse servidor até 31 de dezembro da data anterior. Então, o servidor e sempre que ele completa um ano de efetivo exercício, então, o que é um ano de efetivo exercício? Vou voltar lá atrás. São 365 dias de trabalho, descontadas licenças médicas, não importa se para o servidor ou se para terceiros, faltas justificadas e injustificadas. Então, concluído 365 dias, ele soma 10 pontos. E aí, esse cômputo de pontos por antiguidade pode chegar a até 200 pontos. Então, a cada ano de trabalho, o servidor vai somando. Um servidor de categoria A, grau A, por exemplo, quando ele conclui o estágio probatório, ele, neste momento, passa a ter pelo menos 30 pontos. E a partir daí ele vai somando mais pontos. Então, todos nós partimos de, no mínimo, 30 pontos para a promoção. Ok? E aí vamos somando. E o cálculo é sempre esse, 0,027973 por dia de efetivo exercício. Essa razão representa exatamente essa conta. 365 vezes 0,0273973 vai dar os 10 pontos em um ano de efetivo exercício. Ok? Por favor, se tiverem dúvida, quiserem colocar perguntas aí, podem ir colocando perguntas no chat. Senão eu vou seguindo aqui, eu vou embalar. Próxima. Daphne, para esse cômputo de tempo de carreira para a promoção por merecimento, não desconto, tá bom? Cursos e eventos validados. O que são os cursos e eventos validados? São aqueles cursos oferecidos pela própria prefeitura, tanto por secretarias da prefeitura, quanto por autarquias. Então, são aqueles cursos oferecidos por órgãos da própria prefeitura, oferecidos por SME, oferecidos pelas DREs, oferecidos por qualquer outra secretaria ou por autarquia, desde que este curso seja validado para o SIGPEC. E para que um curso seja validado para o SIGPEC, ele precisa passar por uma série de critérios e durante a realização do curso também ele precisa cumprir alguns critérios para que ele seja validado no SIGPEC. Então, SME, que incluem as DREs, SEJUR, EMASP, Controladoria Geral e etc., são as instituições, os órgãos da prefeitura que oferecem os cursos validados. Estes cursos validados, os oferecidos por SME e pela DRE, a maior parte dos cursos daqui, eles acabam não sendo validados. Porque para que seja oferecido um curso pela DRE, por exemplo, ou por SME, ele precisa ser homologado no EOL. Então é feito todo um trajeto de cadastro, de preenchimento de informações, para que se consiga homologar esse curso para EOL, que já é um trabalho árduo para quem está querendo realizar um curso. Caso haja o interesse de que esse curso também seja validado, é necessário, com mais 90 dias de antecedência, que se faça um outro trabalho, um outro trabalho de preenchimento de informações. É uma demanda muito grande para quem quer apenas oferecer um curso. Então, em via de regra, uma boa parte dos cursos oferecidos por DRE e SME são apenas homologados e não validados no SIGPEC. Muitos são, mas a maior parte não. Então, o que eu sugiro, para garantir que eu tenha certeza que o curso que eu estou fazendo é um curso que me dará pontuação para a promoção, é realizar os cursos de EMASP, principalmente, porque 95% dos cursos oferecidos por eles têm valor para promoção. Por exemplo, paternidade responsável não tem, mas a maior parte dos outros cursos tem. E também as lives de SEJUR, as lives da Controladoria Geral, esses cursos todos têm valor para promoção por merecimento como cursos validados. Ok?
Então vamos lá, seguindo aqui. Eu vou tentar daqui a pouquinho responder as perguntas do chat. Não tem nada sobre validado, então a gente segue. Cursos e eventos validados. Então eles têm cadastro automático no SIGPEC. Se eu fiz um curso pela DRE, se eu fiz um curso por EMASP, por Sejur, eu não devo mandar cadastrar depois do período. Eles têm cadastro automático. Se eu fiz um curso por DIPED ou por uma das DREs e ele não foi cadastrado, é porque ele não seria cadastrado mesmo. Não adianta enviar depois. Tá bom? A pontuação pelo cálculo da carga horária multiplicada pela tabela ao lado. Então, um curso de 10 horas, ele tem... Deixa eu voltar um pouquinho a tabela que fugiu aqui. Aí. Um curso de 10 horas, ele pode ser multiplicado. Se o servidor ele tem um cargo de nível superior, ele multiplica cada hora de curso por 1,667. Se o servidor tem um cargo de nível médio, ele multiplica por 2,5 pontos. E se ele tem um cargo de nível básico, que é o que nós consideramos como ensino fundamental, ele multiplica por 5 pontos. Aqui a gente tem sempre essa dúvida, então a gente tem essa observação aqui no final, que os professores PEI e PEIF, o cálculo deles é feito como ensino médio. Então, vale 2,5 pontos por hora. Porque são cargos em que é possível ingressar no serviço público com um curso de ensino médio. Uma professora ou professora que fez um curso de magistério, Cefam, pode ingressar na rede, então ele não precisa necessariamente ter ensino superior. Então, nestes cargos, a pontuação é multiplicada por 2,5. Ok? Bianca, posso fazer o mesmo curso de EMAS para promoções diferentes? Não. Os cursos que têm o mesmo número de proposta, que são cursos iguais, eles não pontuam duas vezes. Você pode até se inscrever, pode ser escolhida, o curso, mas ele pode até ser cadastrado, mas ele não será pontuado para duas promoções, apenas para uma promoção. Então você utilizou uma vez, ele não será utilizado para o próximo, o sistema não considerará esse curso. Tá bom? Adriana Glavina, fiz curso da Controladoria Geral ano passado e não foi cadastrado no SIGPEC. Se é automático, por que o meu não foi? Pode ser várias coisas. Pode ser porque aquele curso específico não tinha número de proposta. Pode ser porque algum erro na lista de presença. Acontece, né? Somos humanos ali organizando a lista. Pode ter sido algum erro de sistema. Então, a gente sempre orienta que o servidor acompanhe e dentro do prazo de 60 dias, no máximo 90, após a conclusão do curso, ele entre em contato, ele acompanhe a sua própria área privada do servidor, ali na área do Olerite, onde os cursos são cadastrados, e caso esse curso não apareça, ele entre em contato com o órgão promotor do curso, com quem promoveu, quem organizou o curso, para que possa solicitar esse cadastro. Depois de muito tempo, fica inviável, o sistema já não aceita um cadastro tão antigo assim de um curso. Então a gente pede que o servidor fique atento e acompanhe para que ele possa solicitar essa correção dentro de um prazo viável. Giovana, os ATS também possuem promoção por merecimento? Giovana, funciona da mesma forma. É a mesma pontuação, o mesmo período, diferente da evolução, que a evolução do quadro de apoio é bem mais difícil. Para a promoção, funciona da mesma forma para qualquer servidor que está enquadrado na promoção, como é o caso dos ATS. Então, os critérios, o tempo são os mesmos. Tá bom? Jailton realizou 80 horas de curso pela EMASP, tenho 1.200 pontos, se fizer duas pós mais duas extensões acima de 40 horas, consigo pontuar 1.490, e ano que vem subir a letra. Se você tem 1.000 de avaliação de desempenho, realizou 80 horas de curso por EMASP e seu quociente de multiplicação for 2,5, que eu não sei qual é o seu cargo. Mas se for 2,5 vai dar 1.200, mais o seu tempo de antiguidade, que precisa ser considerado 10 pontos por ano de efetivo exercício, e mais o suficiente, que é o que você está demonstrando, duas pós são 240 pontos, você consegue atingir a pontuação para a promoção. Mas isso é um caso muito específico, 1 a 1. Se você tiver dúvida, pode até entrar em contato com o nosso setor depois, a gente vai deixar o telefone aqui no chat, vai ter aquele nosso contato pelo link que a Priscila vai postar daqui a pouco. Então, a gente tira a dúvida e faz o cálculo individual para você, tá bom? Limite de cursos, a gente tem aqui na tela.
Os cursos validados, eles têm um limite, mas é um limite muito grande. Então, validados, eu posso somar até 200 pontos por ano. Então, se o meu cargo, por exemplo, é um cargo de nível médio, que multiplica por 2,5 pontos, eu posso fazer 80 horas no ano, somar até 200 pontos, e até 600 pontos na referência ao grau. Então, eu, por exemplo, que estou na letra C e eu vou para a letra D, eu poderia somar a cada ano 200 pontos e em 3 anos até 600 pontos. É muito ponto, é mais do que o suficiente para promover, inclusive, só com validado, caso eu consiga realizar esse curso. Tá bom? Maria, os cursos cadastrados para merecimento valem para os 2 cargos. No caso de quem acumula, sim. O SIGPEC, tanto o SIGPEC quanto o EOL, eles não levam em consideração o vínculo do servidor. Então, você cadastrou num cargo, ele serve para os 2. Jusilene, os cursos CF, C1 servem para promoção? Eu não estou lembrado agora o que é essa sigla. Então, se você puder me ajudar aí, Jusilene, o que é essa sigla, tá bom? Michele, qual a diferença dos validados e dos referendados? Validados são os cursos oferecidos pela prefeitura, por SNE ou por qualquer outra secretaria e pelas autarquias, tá bom? Agora, referendados, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, são cursos oferecidos fora da prefeitura. E Jailton, auxiliar técnico de educação, subiu para a letra C. Então, para a letra C são 1.490 pontos. Os seus 80 pontos valem 200. Apresentando as duas pós já são 240, são 1.440. Precisa ver a sua antiguidade. Não precisa nem fazer as 5 extensões. Tá bom? Vamos lá, então. Adalberto, boa noite. Participei de uma CIPAT da Prefeitura Regional e não foi cadastrado porque meu cargo não estava dentro do público-alvo. Só fiquei sabendo depois, na hora do recurso. Infelizmente, não tem muito o que dizer, né? Não estava incluso. É muito chato isso. Mas infelizmente a gente não tem como resolver essa situação mesmo, viu, Adalberto? Infelizmente. Vamos seguindo aqui então. Genilda, os cursos de ACME que possuem número de proposta valem para promoção? Sim, eles precisam possuir número de proposta no SIGPEC. Lembrando que número de proposta não é número de homologação. Número de proposta é uma coisa, número de homologação é outra. Então, os que possuem número de proposta no SIGPEC valem para promoção. Tá bom? Então, vamos seguir aqui. Próximo slide que vai falar sobre os referendados. Cursos e eventos referendados. Pause. Vamos lá. Cursos e eventos referendados são aqueles oferecidos por instituições externas, públicas ou privadas, fora do âmbito da SME. Então, são faculdades, universidades, instituições, sindicatos, CET e qualquer outra instituição que tenha o seu CNPJ habilitado para oferecer cursos. Qualquer outra instituição pode oferecer esses cursos também, ok? Esses cursos referendados, eles devem ser correlacionados com a área de atuação do servidor, válidos apenas no grau atual, exceto graduação e pós-graduação, isso que eu disse para vocês lá atrás. Então, o curso referendado ele precisa ser realizado, ter data fim, data de conclusão dentro do grau do servidor. Eu posso até me matricular antes, promover e concluir depois. O que importa é a data de conclusão. Não são cadastrados e computados cursos de pré-requisito para o cargo. Então, eu vou dar um exemplo de pré-requisito. Eu, Fernando, sou professor aqui na rede de língua portuguesa e língua inglesa. O pré-requisito para o meu cargo foi o meu curso de letras. Então, o meu curso de letras não tem valor para o SIGPEC. E isso vale para todos os servidores. Então, eu sou o ATE, por exemplo. Para ingressar no cargo de ATE, eu precisei ter concluído o ensino médio e apresentar o meu certificado de ensino médio. Então, meu certificado de ensino médio não tem valor, no meu caso, enquanto ATE. Ok? São no máximo 200 pontos por ano e 300 pontos no grau. Então, o máximo que um servidor pode apresentar são 300 pontos de referendado. Mas assim, aí a gente já vai fazendo uma soma. Eu tenho 1.000 de desempenho, eu tenho 50, 40 de antiguidade, e aí eu tenho mais 300 de referendado, já são 1.350, e aí eu posso completar com validados ou com atividades. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta sobre curso aqui.
que eu possa responder. Jusilene, Centro de Informação e Controle Interno. Se o curso tiver número de proposta e for validado, ele vale. Precisa ver se eles submeteram a SEGES para que ele tenha número de proposta. Por favor, fala sobre os cursinhos que ajudam na remoção. Estou no probatório, 3 meses de rede. Não faz parte da nossa live, Tatiana. Isso é mais sobre EOL, mas eu prometo que no final eu falo sobre isso, tá bom? No final eu falo sobre esses cursos que ajudam na remoção. Provavelmente irei para o Grau B na promoção desse ano. Os cursos que eu mandar agora para cadastrar entrarão para a próxima promoção. Alessandra, para o SIGPEC, os cursos não ficam guardados. Então, a única coisa que fica guardada e que é utilizada depois são as pós-graduações, graduações, mestrado e doutorado. Cursos de extensão, cursos de sindicato, cursos de CET, cursos de Fundação A, Fundação B, todos os institutos, todos os outros cursos e eventos, eles têm valor apenas no grau. Então, digamos que eu some 410 pontos neste grau atual. Fui para a promoção, eu só posso usar 300. Esses 110 eu guardo? Não. Se não forem pós-graduação ou graduação, eu perco estes pontos. Tá bom? Michele, os cursos de sindicato, como eu falei, também são considerados cursos referendados. Tá? São cadastrados como cursos de instituições externas da rede. Os cursos de sindicato com 20 horas valem 7 pontos. Ana Lúcia, e no caso se ingressou com magistério, a pedagogia vale como curso superior? Não. Porque você vai utilizar essa pedagogia para enquadrar lá no EOL e subir 3 referências. Você ingressa com magistério, ingressa com QPE 11, utiliza a pedagogia para enquadrar e sobe para o QPE 14, sobe 3 referências, e aí então essa pedagogia passa a constar como pré-requisito. Tá bom? Não tem desculpa não, viu, Tatiana? Não precisa se desculpar, eu entendi já a sua pergunta, é super válida, e no finalzinho eu prometo que a gente fala sobre isso. Ana, é isso, usou para enquadramento não tem valor, tá bom? Usou para enquadramento, não pode utilizar para promoção. Então vamos lá, seguindo. Então temos aqui uma tabela. Essa é a tabela do quanto vale cada um dos cursos. Então qual é a pontuação dos cursos e eventos referendados? Então, congressos, palestras, seminários, fóruns, encontros e oficinas valem 5 pontos. Então, oferecidos por sindicatos, oferecidos por instituições, institutos, faculdades, congressos, palestras, seminários, fóruns, oficinas, participei, assisti, ganho 5 pontos. Tem algumas faculdades, inclusive, que oferecem fóruns, seminários, essa possibilidade de assistir esses fóruns, e aí você, participando disso, você ganha sempre 5 pontos, tá bom? Desde que, lógico, você tenha um certificado e que esse certificado seja emitido de acordo com os critérios exigidos pela prefeitura, tá bom? Curso à distância com carga horária entre 10 e 40 horas, 7 pontos. Os cursos de sindicato todos se enquadram nessa categoria e os demais cursos com essa carga horária. Curso à distância com carga horária acima de 40 horas, 10 pontos. Curso de qualificação, aperfeiçoamento profissional, 25 pontos. Aqui a gente enquadra principalmente os cursos de extensão universitária e de aperfeiçoamento universitário. Curso de nível médio e médio técnico, 60 pontos. Inclusive o ATE, que cursou o curso técnico, ele pode apresentar o curso técnico como qualificação, como pontuação para promoção e vale 60 pontos. Tá bom? Curso sequencial de educação superior, 80 pontos. São cursos de educação superior com carga horária inferior a 1.600 horas. Cursos de graduação superior, cursos de graduação com carga superior a 1.600 horas, eles valem 120 pontos. Pós-graduação lato sensu ou MBA com carga horária superior a 360 horas. Aqui, quando cita MBA, já deixa bem claro para a gente, pós-graduação é em qualquer área. Da mesma forma que a graduação, curso superior, em qualquer área.
Pós-graduação, mestrado, pós-graduação, doutorado, mestrado vale 150, doutorado vale 200 pontos. Ok? A partir da graduação, os cursos podem ficar guardados, então, para os outros anos. Se você atingir a pontuação e a pontuação desse curso não for necessária, ele fica guardado para os outros anos, para as próximas promoções. Vamos seguindo? Cristiane, se eu usar os cursos de promoção por merecimento, eu posso usar os mesmos cursos para evolução funcional? Cristina, perdão, não Cristiana. Cristina, sim, desde que os cursos estejam enquadrados no critério de evolução funcional. Então, graduação, pós-graduação, extensão universitária, todos os cursos de sindicato que são cadastrados lá no EO automaticamente, todos esses você pode utilizar para evolução também, tá bom? Bianca, tem diferença na pontuação de extensão presencial ou EAD? A extensão universitária ela é considerada um curso de qualificação, tá bom? Ana Lúcia, o curso de segunda graduação precisa fazer aquele ritual igual ao da evolução para usar? Autorizar o uso? Não. Para nenhum curso para... Primeiro que a promoção ela não é a pedido, a promoção ela acontece automaticamente. Sempre que o servidor atinge a pontuação e ele é concorrente, ele promove. E ele não solicita o uso e nem o não uso de nenhum dos cursos. O sistema faz o cômputo, faz o cálculo e utiliza todos os cursos necessários. E o que ele utiliza primeiro os cursos que não podem ser guardados e, por último, ele utiliza os cursos que podem ser guardados. Então, caso você tenha uma graduação, ela só vai ser utilizada se for mesmo necessário, viu, Ana? Seguindo. Seguindo. Tá seguindo. Atividades. Vamos falar um pouquinho sobre atividades? Antes disso, Jailton, fiz curso técnico de segurança do trabalho pelo ETEC antes de entrar na prefeitura como ATE. Posso usar? Encaminhe para cadastro, Jailton. Pode encaminhar, você é ATE e esse curso ele é utilizado, ele é aceito, sim, tá bom? Sandra Carvalho, cursos com a mesma data fim serão utilizados todos? Precisam ser analisados, eu não posso dizer só pela data, precisa ser analisado todo o curso, mas a data em si, não, só a data não é um impeditivo. Tá bom? Precisamos de outras análises. Quais são as atividades? Então, atividades que podem ser cadastradas, elas podem somar até 200 pontos, desde que em conformidade com o manual de validação e referendação dos cursos, eventos e atividades. Então, o que são essas atividades? Essa aqui é uma interessante porque muita gente deixa de fazer ou deixa de apresentar, mesmo tendo essas atividades, que é a apresentação de trabalho ou participação em congressos, simpósios e seminários, participação como palestrante, participação como apresentação de um trabalho, participação como apresentação de um banner em seminário acadêmico. Então, esse primeiro ponto aqui, que é a apresentação de trabalhos ou participação em congressos, simpósios, seminários, semanas, atividades acadêmicas, ele precisa ser certificado por uma instituição de ensino superior. Então, sei lá, faculdade X realizou um curso semana de pedagogia. Nessa semana de pedagogia, eu, Fernando, fui convidado a apresentar. Eu escrevi um artigo interessante e fui convidado a apresentar esse meu artigo como trabalho. Eu vou lá e apresento esse meu artigo. Eles emitem um certificado para mim, desde que eu esteja certificado de ter participado dessa atividade apresentado um trabalho, eu pontuo com 25 pontos que não contam nem como referendados e nem como validados. São 25 pontos de uma outra categoria, que é a categoria de atividades, e que eu posso somar até 200 pontos. Então, muitos de nossos colegas às vezes participam de atividades lá em faculdades e não apresentam essa pontuação porque desconhecem. Supervisão de estágio, com uma declaração emitida pela DRE, essa é uma atividade para gestores, então são diretores, assistentes ou coordenadores pedagógicos, que nas unidades acompanham os estagiários de Cefai. Então, esses estagiários que vão para trabalhar na unidade, e aí sempre a unidade escolhe um representante, esse representante é que acompanha esse estagiário,
e também pontua com 50 pontos a cada semestre. É uma pontuação muito boa. Instrução e monitoramento de palestras, cursos de educação continuada, validados e realizados no âmbito da PMSP. Então, eu fui convidado, por exemplo, para oferecer um curso de Mancala Uelé pela Dicel na DRE de São Miguel, por exemplo. Então, eu sou um instrutor deste curso, meu nome sai publicado no Diário Oficial de um curso que é validado, eu também pontuo para isso, ok? E participação na CIPA. É bem interessante participar da CIPA da unidade de vocês. Para cada ano de mandato, vocês têm direito, todos nós temos direito a 10 pontos na CIPA. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu possa responder. Marisa, poderia falar novamente os cursos que perdem validade no grau? Marisa, os cursos que perdem validade no grau, os cursos que mantêm a validade, é mais fácil de explicar, são pós-graduação, graduação, mestrado e doutorado. Esses você pode levar para o próximo grau, utilizar no próximo grau. Todos os outros cursos que você apresentar durante o período que está no grau, eles têm valor apenas ali. Eles não terão valor no grau seguinte. Então, só pós-graduação, graduação, mestrado e doutorado. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo resgatar alguma pergunta aqui. Senão a gente já segue. Eu não consigo voltar à pergunta aqui por essa tela. Bruna, Adriana, se vocês quiserem postar de novo, a pergunta passou e eu não consegui ler, tá bom? Jailton, já respondi essa sua pergunta, mas vamos lá de novo. Apresente sim, tá bom? Apresente o curso que você fez na ETEC. E os cursos de EMASP, você cadastra no IOP, eles também valem para a evolução funcional. Desde que tenha uma carga horária mínima necessária, eles valem para a evolução funcional. Tá bom? Então vamos seguindo. Seguindo. Tabela de pontuação das atividades. Então, as atividades, como eu já expliquei para vocês, elas têm uma pontuação específica, cada uma delas. E aí a pontuação que temos aqui é supervisão de estágio 50 pontos, monitoria e instrutoria toda vez que eu for convidado como instrutor de um curso na DRE, por exemplo, eu somo 50 pontos. Como quando eu for palestrante pela DRE, 30 pontos. Apresentação de trabalho em congresso, seminário ou simpósio em faculdades, 25 pontos. Eu bato bastante nessa tecla, porque muita gente deixa de pontuar por desconhecer essa possibilidade. E membro da CIPA, mandato de 1 ano, 10 pontos. O mandato da CIPA, na verdade, tem 2 anos. Então, participar da CIPA te garante 20 pontos. Tá bom? Vamos para a próxima. Por favor. Só antes de continuar, eu vi uma pergunta aqui da Mayara, e aí eu não vou responder a pergunta dela que a Priscila já respondeu, mas eu vou responder aqui em geral. Eu estou lá cadastrando os meus cursos, fazendo os meus cursos e, de repente, promovi por antiguidade. Esses cursos têm valor? Por exemplo, a promoção por antiguidade, nós tivemos a lista prévia agora em abril e teremos a definitiva agora no final de junho, 28, 29 de junho, não sei exatamente em que dia que ela sai. Eu terei... esses pontos valerão depois? Não. Lembrem que enquanto eu estiver no grau promovi por antiguidade, mudei de grau. Então, esses cursos também perdem a validade. Ficam apenas graduação e pós-graduação. Os demais todos perdem a validade. Tá bom? Genilda cumpriu o probatório no mês de maio de 2024 com a pontuação necessária. Vou concorrer esse ano. Se você concluiu o probatório no mês de maio deste ano, você não concorre. Se você concluiu o probatório em maio de 24, sim, eu não entendi bem a pergunta. Mas se foi o probatório em maio agora, deste ano, você não concorre ainda. Adriana, Cresce vale para o SIGPEC? Não, Cresce não vale para o SIGPEC. Não é uma atividade válida para o SIGPEC.
nem Cresce, nem Conselho, nem APM, eles não valem para o SIGPAC. Priscila, posta para mim, por favor, o link do Google com a lista para os colegas preencherem, avaliação e presença, por gentileza. Então vamos seguindo aqui, calculando todos os pontos. Então eu tenho avaliação de desempenho, tempo de carreira, cursos de atividades validadas, cursos de atividades referendadas e atividades. A soma de pontos para promoção por merecimento. Então eu faço essa soma toda, junto à minha avaliação por desempenho, junto o meu tempo de carreira, junto os meus cursos de atividade validadas, junto os meus cursos de referendadas, e a soma desta pontuação toda, estou dando uma olhadinha ali na outra tela só para ver se não caiu a nossa live, tá, gente? Porque para mim o chat desconectou, mas o importante é que as perguntas, a live continue. Então eu faço a soma disso tudo para chegar na minha pontuação por merecimento. Então, como eu falei para vocês, eu sigo sempre essa lógica. Avaliação de desempenho, 1.000. Tempo de carreira, 10 anos de efetivo exercício em cada um desde que eu ingressei na rede. 10 pontos a cada ano de efetivo exercício, perdão. Então, avaliação de desempenho, 10 pontos a cada ano de efetivo exercício. Cursos de atividades validadas, quantas eu consegui concluir até a data corte? Tem a minha pontuação. Cursos de atividades referendadas, quantos eu consegui concluir até a data corte? Tem a minha pontuação. Atividades, quantas atividades eu consegui concluir até a minha data corte? Somo tudo isso e atinjo a pontuação. Atingindo a pontuação necessária, a promoção por merecimento é garantida e será publicada a lista prévia no mês de outubro e depois a lista definitiva no mês de dezembro. Lembrando que é sempre importante seguir a nossa pontuação para que possamos recorrer quando necessário. Aqui em São Miguel a gente sempre ajuda, então o servidor que tem dúvida liga aqui para a gente, pede o cálculo, calcula a pontuação para que a gente possa, estou dando uma olhada na tela ali, para que a gente possa entrar com recurso sempre que necessário. Então, estejam à vontade, o nosso setor está sempre aberto para auxiliar, tá bom? Então vamos seguindo. Acabou aqui a nossa tela. Setor de evolução funcional e cadastro de títulos da DREMP. Encerramos este pedaço. Vamos aqui ao nosso bate-papo com as nossas perguntas e respostas. Ver se ficou mais alguma dúvida de alguém. Eu não estou mais com acesso ao chat, mas a Priscila está com acesso e vai me passando aqui. Então, caso a gente tenha alguma pergunta a mais, para que a gente possa encerrar aqui a nossa live, tá bom? Então, eu vou pedir de novo para a Priscila, se possível, postar aí na live a nossa lista de presença. E a partir daí a gente encaminha as perguntas que tiverem para que a gente possa fazer o encerramento. Deixa eu só fazer um teste aqui, ver se eu consigo reconectar o chat. Senão a gente segue assim. Eu vou colocar aqui na tela para vocês os dados de contato da nossa diretoria. Já que eu não estou conseguindo ter acesso ao chat, eu nem sei como as perguntas estão encaminhando. Estou aguardando a Priscila me passar. Então, não recebi nada ainda. Então, eu vou passar aqui, vou colocar aqui na tela para vocês os dados de contato da nossa DRE. Lembrando que estamos à disposição de todos os colegas servidores para todas as dúvidas. O setor de evolução funcional funciona aqui na DRE de São Miguel das 8 da manhã às 17 horas, todos os dias. Temos sempre um cafezinho, pelo menos, um biscoito pedagógico às vezes, e estamos abertos aqui. Temos colegas aí no chat que podem confirmar, tanto presencialmente quanto por telefone, para tirar todas as dúvidas de vocês. O importante é que a gente consiga eliminar a maior parte de dúvidas possíveis, tá bom?
Então vamos lá. A Priscila tá me mandando aqui as perguntas. A primeira pergunta é: qual a quantidade máxima de referendados? Eu até passei lá, mas vamos de novo. Eu posso apresentar 200 pontos por ano, não existe limite de cursos. Eu posso apresentar 3 pós-graduações, 5 graduações, 27 extensões, não importa. Existe a limite de pontuação. Então, eu apresento quantos cursos eu tiver até o limite de 300 pontos. 200 pontos no ano e 300 pontos na referência. Então, por exemplo, eu fiz uma pós-graduação e uma graduação. A pós vale 120, a graduação vale 120. Fiz mais 10 cursos do sindicato, vale 70, já tenho 290. Então, é assim que funciona. Não existe limite de cursos, existe limite de pontuação. Eu apresento quantos forem necessários, quantos eu tiver, na verdade, não quantos forem necessários, e vão ser utilizados até 300 pontos de referendados dentro da referência. Tá bom? Se tiverem mais alguma pergunta, mandem aí pra gente. Senão a gente vai encaminhando. Qualquer dúvida, estamos à disposição aqui. Como eu disse, eu vou postar aqui então os dados para vocês. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para a Priscila. Porque realmente eu perdi o contato com o chat. Então, acho que, como eu não estou recebendo mais nada, podemos encerrar por aqui. Queria dizer para vocês que nós teremos uma outra live daqui a 2 semanas. Então, a nossa ideia é ter live a cada 2 semanas aqui na diretoria regional. Nós teremos uma nova live daqui a 2 semanas. O título da próxima live é Evolução Funcional QPE 14A. Então, a ideia é atingir todos os servidores que iniciaram na carreira, que têm dúvidas ainda de como somar pontos, e a evolução funcional QPE 14A. Tá bom? Sigamos. Eu agradeço muito a presença de todos. Eu vou sempre olhando ali na tela ver se tem alguma coisa. Agradeço muito a presença de todos. Não consegui aqui concluir no chat o que eu gostaria. Vou pedir para a Priscila postar o telefone do nosso setor aí, para que as pessoas possam entrar em contato também caso tenham dúvidas, tá bom, Pri? Por gentileza. Estamos aqui à disposição de vocês. O nosso trabalho é prestar o melhor serviço possível para todos vocês. Então, contem conosco. Qualquer dúvida, seguimos sempre aqui à disposição. Muito obrigado a Adri de São Miguel, que nos possibilita essas possibilidades. Muito obrigado aos servidores presentes. Teremos também, estava me esquecendo aqui, uma outra live para os servidores do quadro de apoio. Então, teremos essa live para os professores 14A e teremos uma live para o quadro de apoio. As lives do quadro de apoio vão acontecer uma vez por mês agora, todos os meses, e vão chamar Bate-Papo Quadro de Apoio. Então, nós teremos essa live para tirar dúvidas, para sugestões, para conversar com o quadro de apoio da nossa rede sobre o trabalho em si, que não é fácil. Nós vamos tentar trazer algumas informações, sempre que possível alguém também para falar com vocês. Então teremos essa live para o quadro de apoio, lembrando que as nossas lives são abertas para todas as diretorias, não existe limite, tá bom? Obrigado a todos pela presença, desculpem ainda as falhas técnicas, foi um pouco melhor do que a última, um pouco melhor do que as lives no Facebook. Nós vamos tentando aí a cada vez fazer um pouco melhor. E o importante é que a gente consiga fazer a nossa mensagem chegar à maioria de vocês e que a gente consiga atingir aí o melhor para nossas carreiras, tá bom? Muito obrigado, boa noite, descansem, amanhã temos mais um dia de trabalho. Contem aqui com a Adri de São Miguel porque vocês precisarem, tá bom? Forte abraço a todos.